Oi, gente, tudo bem? Mais uma vez estou aqui. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Samantha. Se você não viu os outros vídeos que eu construí aqui, vai lá, dá uma olhadinha. Tem no YouTube, no meu canal. Também tem aqui no meu livro do GeoGebra, se você chegou aqui pelo GeoGebra. Então, tem todas as construções que eu fiz, um tutorial sobre o GeoGebra. Vale a pena você ir lá. E eu tô fazendo um trabalho bem legal aqui na dissertação, tá bom? Hoje eu vou trabalhar com vocês, então, alguns exercícios de quando a nossa elipse ela tem o eixo maior paralelo ao x, tá? Já vou explicar para vocês o que é isso. Eu trago aqui as definições da elipse de início, que é o que a gente precisa saber, tá? E eu vou explicando, eu acho, fazer um geralzão antes de fazer os exercícios. Se eu não contextualizar, você não vai conseguir entender comigo, tá? Então, uma elipse, gente, a primeira coisa que eu preciso que vocês saibam é que uma elipse, ela atende à seguinte definição. Dado um ponto P que pertence à elipse, tá? Esse ponto P ele pode ser um ponto em qualquer lugar. Se eu pegar a distância desse ponto P até o foco 1, mais a distância desse ponto P até o foco 2, isso daqui sempre vai ser um valor constante, ele sempre vai medir 2A, certo? Então, isso que é a definição de elipse. Tem toda a construção que eu fiz lá na primeira parte das condições iniciais lá de elipse, vale a pena depois você tá dando uma olhadinha, tá? Conto com você para você fazer lá o primeiro capítulo primeiro, ok? Porque aqui a gente já tá no segundo capítulo. E aí, pessoal, eu preciso que vocês observem que uma elipse, então, ela tem esse formato aqui de equação, tá? Quando a elipse ela está centrada no 0, 0, então a elipse ela tem o centro, tá? Eu vou colocar aqui então que nisso ela está centrada em 0, 0. Então ela parte da origem, certo? Se ela partir da origem, a distância do centro até o foco nós chamamos de semi-eixo focal. De F1 até F2 é o foco. E se eu pegar do centro até F2 ou do centro até F1, eu tenho o valor de Czinho, tá? Que é o semi-eixo focal, ok? Na elipse, nós temos dois eixos. Nós temos o eixo maior, que vai de A1 até A2, tá? Ele vai daqui até aqui. E nós temos o eixo menor, que vai de B1 até B2. Então, aqui eu estou trabalhando com os casos, tá? De quando o eixo maior ele é paralelo ou ele está sobre o eixo OY, que pode ocorrer o contrário, eu vou mostrar para vocês, ok? Então, se o eixo maior for sobre x, a forma da equação, se tiver centrada no zero, não vai ter esse x0 nem esse y0 aqui, é x ao quadrado sobre essa medida de a ao quadrado. Tem a demonstração lá, tá? Para você observar no meu material, na minha dissertação. Mais y ao quadrado sobre b ao quadrado. E tudo isso é igual a 1, certo? Então, isso aqui é a equação da elipse, perfeito? Agora, nós temos as seguintes coisas a considerar. Na elipse, então, a distância de B1 até C nós chamamos de Bzinho, e a distância do centro até o foco nós chamamos de C. Por definição, nós sabemos que a soma das distâncias de F1 até P e de P até F2 seja 2A. Mas se você considerar que o ponto P ele é exatamente igual a P1, que é um dos vértices, né, do eixo menor, então essas distâncias aqui, ó, elas têm que dar 2A. Mas esse triângulo aqui ele é congruente, ó, porque aqui é 90, esse lado é comum, isso também. Então, eu tenho que essa medida é igual a esse, então aqui vale A. Perfeito? Então, aqui vale a relação pitagórica que eu trago para vocês, não sei se é nesse capítulo ou no anterior, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Perfeito? E também eu preciso colocar para vocês sobre a excentricidade. A excentricidade significa o quanto a cônica ela se desvia em relação à circunferência, tá? Provavelmente, quando você estiver assistindo esse vídeo, lá na formação das cônicas eu trouxe isso, tá? Sobre a excentricidade. Eu coloquei lá a imagem e discursei um pouquinho. Então, dá uma olhadinha lá para você entender isso melhor, que eu trago uma imagem que retrata isso muito bem. Perfeito? Então, a excentricidade é quanto essa cônica dispersa, tá? E ela é dada por C dividido por A. Então, é o semi-eixo focal dividido pelo eixo maior. E nós vimos aqui, ó, que C, ele sempre vai ser menor que A, porque A é o vértice maior e ele está fora do foco. Então, se o C sempre vai ser menor que A, essa medida aqui da minha excentricidade, ela sempre vai ser um valor menor que 1 e maior do que
zero. Então, uma das definições da elipse é que essa excentricidade, essa constante de C dividido por A é um valor que esteja entre 0 e 1. Perfeito? E aí eu só preciso ensinar vocês, antes da gente ir para os exercícios, de fato, que o que muda quando o meu centro não está no 0, 0? Só que ocorre um deslocamento. Se aqui for 2 e aqui for 3, o centro foi 2 para frente, 3 para cima. Então, o meu foco vai ter que vir 2, né? Ele vai partir do 2, então eu vou ter que somar 2 mais a constante C e 2 menos a constante C. Tudo bem? Se eu quiser descobrir quem é B1, né? O meu eixo menor, eu vou pegar 2 mais o Bzinho, 2 menos o Bzinho. O Y continua igual. E se eu quiser saber quem é os vértices maiores, os eixos maiores, né? Os vértices do eixo maior, eu pego o centro, então a coordenada 2 mais o Azinho e 2 menos o Azinho. E o 3 permanece constante. Perfeito? Tudo bem? Eu deixei esse espaço aqui, caso vocês precisem, como a gente tinha feito, né, nos exercícios de parábola, para a gente fazer os esboços. Se você quiser usar aqui em cima, você pode usar. Aqui eu trago isso para vocês perceberem o que o centro faz, o que o A faz. Então, o Azinho vai mudando aqui, o B também muda, tá? O Czinho, vocês viram, então, que ele é extremamente importante, o foco, para determinar a excentricidade. Perfeito? Então, você pode usar aqui, ou você pode usar... ou você pode usar esse aqui, colocar, fica a critério seu, ok? Então vamos lá. A gente tem que M é o maior valor real que X pode assumir na equação analítica, né? Isso que a gente percebe. Gente, então, ó, a hipérbole, desculpa, a elipse, ela é da forma x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado. E tudo isso é igual a 1. Maravilha? Então, aqui é mais, aqui é sempre 1, e quem tiver aqui, a raiz disso é o Azinho e a raiz do denominador é o Bzinho. Perfeito? Então, quando eu tenho essa equação aqui, ó, x menos 2 ao quadrado, mais 4y mais 5 ao quadrado, igual a 36, eu preciso que esse 36 vire 1. Então, eu vou ter que dividir todo mundo por 36. Perfeito? Então, para achar 1, isso aqui tem que ser 36. Aí vai ficar x menos 2 ao quadrado. 36 pode ser escrito como 6 ao quadrado. Mais 4. Esse 4 aqui, ó, eu vou ter que simplificar, né? Porque ele não fica. Então, aqui vai sobrar 1 e aqui vai sobrar 9. Y mais 5 ao quadrado. 9 pode ser escrito como 3 ao quadrado e tudo isso igual a 1. Perfeito, acabou. Nós temos que o centro dessa elipse, lembra, ó, aquele mesmo esquema da parábola, o x0 aqui tem menos da fórmula, então o x0 é 2. E o y0 é, aqui tá mais. Aí lembra que troca o sinal por causa do menos aqui? Menos 5, ok? O azinho, lembra quem tá embaixo de x ao quadrado. Então, o azinho é 6. E o bzinho é 3. Tá bom. Se eu quisesse achar o C, era só fazer Pitágoras, né? Aí ele quer saber qual é o maior. M é o maior valor de X e N é o maior valor de Y. Mas eu preciso que vocês percebam o seguinte. Eu vou até colocar essa equação aqui para vocês poderem enxergar, tá? X, vamos colocar aqui para vocês verem que jeito que ficaria. X menos 2 ao quadrado, aí põe a barrinha de divisão, 36. Já vou pôr do jeito que a gente resolveu, tá? Mais, do outro jeito também chegaria na mesma coisa, tá? Y mais 5 ao quadrado sobre 9. Tudo isso igual a, ó, tracei minha elipse, tá? Aí eu quero que vocês percebam o seguinte, eu vou digitar aqui, ó, de novo, dá pra fazer aquelas mesmas coisas, ó. Centro. Centro de quem? De cônica. Qual cônica? Vamos renomear essa cônica para ficar mais fácil? Vamos chamar só de C? C não, vou chamar ela de G. Qual? Tá? Só vamos ter que ficar digitando outra coisa. 2 menos 5. Achamos. Ok? Quem são? Aí vamos digitar eixos. Eixos.
Vamos digitar os eixos das cônicas. Ó, os eixos. Quem são os eixos? Tá aqui, certo? Vamos digitar os vértices? Vértices. De quem? Da cônica. Aí, ó. Menos 4 menos 5. Que é isso aqui. Menos 4 menos 5. 8 menos 5. 2 menos 8. Perfeito? E aí a gente já consegue perceber o que, gente? Ó. Vamos pôr aqui o valor para vocês verem. 8 menos 5. O A. 2 menos 5. De 2 a 8, a distância é 6. Se eu olho para trás, também vai dar 6. Certo? Aqui tá no 2. Né? Tá no menos 5y. Ok? Aqui, ó, tá no menos 2. De menos 5 a menos 2, subiu 3. Ou seja, vocês conseguem perceber comigo que o maior valor que x alcança e que o maior valor que y alcança é exatamente o quanto é o semi-eixo maior para x e o quanto é o semi-eixo menor para y, porque a maior distância que x vai alcançar, né? Aqui é 6, não é? O maior valor que m pode assumir, né? E o maior valor que n pode assumir, que no caso aqui a gente viu que essa maior distância é 3, ok? E aí, quando eu observar aqui, ó, qual foi o maior valor que o meu x chegou? Vamos ver? Quem é o meu A? O meu A, ele tem coordenadas 2 e menos 5. Se o maior valor que o x vai ir para frente é andar 6 para frente, então se tem 2 e anda 6 para frente, quem mexe é x. Então, 2 mais 6, 8, e o menos 5 de y vai continuar. Aqui, o x que permanece, né? Se eu tenho menos 5 e subo 3, vai para menos 2. Então, qual é o maior valor que o x alcança? O m, 8. Qual é o maior valor que o y alcança, que ele chamou de n? Menos 2. Como ele quer? O que ele pede pra gente? O que ele pede pra gente? Não é m mais n? Quem é m? 8. Quem é n? Menos 2. Quanto que é 8 menos 2? 6. Que é o gabarito da questão. Fechou? Então, vocês percebam que aqui a gente revisou tudo, né? Para fazer esse exercício. Correto? Voltando aqui, vamos fazer então essa questão? Um arquiteto projetou para um salão de dimensões 22 por 18 um teto de gesso em formato de elipse com o eixo maior valendo 20 metros e o eixo menor valendo 16 metros. Guarda essa informação. Então, o eixo maior aqui vale 20 e o eixo menor vale 16. Perfeito? O aplicador do gesso afirmou que saberia desenhar a elipse, desde que o arquiteto informasse as posições dos focos. Para orientar o aplicador do gesso, o arquiteto informou que na direção do eixo maior, a distância entre cada foco e a parede mais próxima é de... Então, turma, o que eu quero saber? Aqui as dimensões do salão são 22 por 18, certo? E o teto de gesso ele vai medir 20 por 16, ok? E aí eu vou querer saber o seguinte... Eu vou precisar descobrir a distância do foco até a parede. Perfeito? Então, vamos lá. De início, agora eu jogo no GeoGebra para vocês confirmarem, tá? Pensa aqui comigo. Se o eixo maior mede 20, o semi-eixo lembra que é a metade do centro até a extremidade. Então, ele vai valer 10, ok? O eixo menor mede 16, então o menor vai valer 8. Perfeito? Só que eu preciso lembrar que esse eixo maior aqui, ó, eu faço aquela pitagórica, mas da seguinte forma, que essa medida aqui que forma, que fica sendo meu valor de A, lembra? Porque essa medida é igual a essa, e pela definição C2A é igual, então aqui que vale 10. Aí eu tenho 10, hipotenusa, e 8 nos catetos. Quanto que vai medir outra medida? Não sei se vocês lembram do triângulo fundamental, que é um triângulo pitagórico, né?
na relação 3, 4, 5 e todos os outros valem, todos os múltiplos dele. Então, que número que eu multiplico 5 para virar 10? 2. Que número que eu multiplico 4 para virar 8? 2. Então, o 3 também vai ser multiplicado por 2. Essa medida aqui vale 6. Perfeito? Então, a distância do centro até o foco é 6. Mas não é isso que ele quer. Ele quer o quê? Ele quer a distância, ó. A distância entre cada foco e a parede. Você percebe que a distância do foco até o vértice do gesso, se é 10, aqui é 4. Só que a parede mede 22, né? Se ela mede 22, então é 11 para cá e 11 para cá. Então, aqui tem mais um dessa beiradinha que ficou, certo? Então, é 4 do foco até a extremidade da elipse e mais um da parede, perfeito? Então, a distância de F2 até a parede vai ser 4 mais 2, que vai ser 5. Tudo bem? Vamos ver se a gente está certo? Está certa essa resposta, Google? Alright! Congratulations for you, too! A gente é fera, né? Pode falar. E se eu quisesse colocar essas informações lá no meu gráfico? Eu poderia, né? Cairia direto na resposta, claro. O eixo maior mede 20, então o meu Azinho mede 10. O meu eixo menor, o meu semi-eixo menor, 8. Aí eu formei aqui minha elipse. Então, se aqui é 10, do centro até o foco, 6. Só que aí eu tinha que lembrar da sacadinha da malandragem, tomar mais aquele um lado até a parede, né? Também daria para fazer. Mas lembrem, eu quero que vocês usem o GeoGebra para compreensão, para aumentar a expertise. E não só simplesmente para vir cá, jogar resultado, pegar a resposta sem entender o conceito. Tá bom? Tudo bem? Vamos pro próximo? As coordenadas do foco da elipse que possui a equação a seguir são... Isso tá com um cara que é bem parecido com aquilo que a gente acabou de fazer, né? O Bzinho vale 6. Aí lembra que essa medida aqui, ela vai valer 10, né? Lembra da definição? Aqui também vale 10, e 10 mais 10 vai ser 20, que é a medida do eixo maior. Triângulo fundamental, só que aqui agora vai valer 8. Acabou. Uau! De 0, tô centrado na origem. Então, de 0 anda 8 para frente, vai ficar 8 para x e 0 para y. Foi 8 para trás. Menos 8 para x e 0 para y. Nossa, essa foi muito difícil, né, gente? Olha, essa cansou minha beleza. 8, 0 menos 8, 0. Alright! Nossa, perfect, perfect. Congratulations. You are expert. Very intelligent. Não sei se está certo, gente. O método desse ano é ficar bilíngue, dar aula em inglês. Determine os parâmetros geométricos A, semi-eixo maior, B, semi-eixo menor, C, foco, né, o eixo focal, semi-eixo focal, que tem focos 3 e 5, 3 e menos 3, e cujo eixo maior mede 10. Faça um esboço e medir, exibindo as coordenadas do vértice. É óbvio que aqui eu vou ser expert, né? O que eu vou fazer? Eu vou digitar o meu foco 1. Eu vou usar esse aqui agora pra gente treinar um pouquinho. F_1. Ele disse que era quanto, gente? Me ajuda. Queria que você estivesse tendo uma interação aqui. 3 e 5. 3 e 5. 3,5. Enter. Apareceu o ponto. Ah, esqueci de pôr igual, né? Aí não vai, né, queridos? Agora sim. Apareceu o ponto 1. 3 e 5. F2. Quem é o F2? 3 e menos 3. Então, parabolinha, bonitinha. F2 igual 3 e menos 3. Tá aqui? Perfeito. E ele deu que o eixo maior mede 10. Então, gente, esse exercício aqui, ele já tá entrando no conceito que a gente vai estudar daqui a pouco, que é quando a minha parábola...
Não vai rolar. Vou ter que tirar. Muito obrigada. Muito obrigada, então, pessoal, para quem esteve comigo até aqui. Nos vemos na próxima, tá? Estarei esperando vocês. Thank you. E see you soon. Bye, bye.